Como foi falado anteriormente, são 3 módulos: plataforma, passagens e gerência. Tá. O sistema a gente batizou com o nome de Transport. Tá. Aqui eu estou mostrando uma versão que roda na Cooper Paragominas, porque as versões são personalizadas. Então o ciclo é assim: pode ser o mesmo operador ou pode ser operadores diferentes, porque o sistema foi criado em ambiente de cooperativa grande, sindicato grande, com muitos veículos no terminal rodoviário em Belém. Então tem uma plataforma de embarque dos carros, tem os boxes onde são vendidas passagens e tem a administração que gerencia aí todo o processo. Então eu vou entrar aqui com o primeiro módulo, que é a plataforma, onde eu já, os carros cadastrados de Paragominas aqui, né? Eu vou localizar um dos carros aqui, número 2, autorização, que é a placa dele, os dados, tudo, proprietário. Esses dados cadastrais são cadastrados no módulo de gerência, não é nesse módulo. Esse módulo eu só localizo o carro para avisar que ele vai vender passagem, tá? Que ele está disponível para vender passagem. Então vou colocar aqui um exemplo de um motorista chamado João, que vai fazer a rota de Paragominas para Dom Eliseu. Se eu colocar o carro só amanhã, porque já são 23h14 aqui na hora de fazer o exercício, mas vou colocar como se ele fosse sair hoje. Então ele vai sair 23h30. Isso é uma suposição, tá? Ele tem 15 vagas. Se por um acaso o motorista quiser reservar 5 das 15 vagas, aí eu já reduzo para 10 aqui, porque é o número máximo de passagens que vai ser vendido. Tá? Então cadastrei o veículo. A partir de agora, quando eu abrir aqui o caixa, abrir o módulo dele, já vai aparecer aqui o carro, a Van 2, e as várias localidades onde ele vai passando e parando, e os preços de cada localidade da passagem aqui, ó. Tá, ele tem uma rota com muitas paradas. Aqui quantas vagas tem? 15 e 0 vendidas. Aqui a data e a hora que vai sair o carro. Então se eu tiver mais de um carro para Dom Eliseu, vamos supor aqui que eu tenha vamos pegar esse carro aqui, ó, e o motorista Zé aqui vai para Castanhal. Não, para Dom Eliseu mesmo, tá? Porque para Dom Eliseu mesmo, só para a gente ver um exemplo. Ele vai sair 10 minutos depois. 14 vagas, posso alterar aqui, vamos diminuir, aumentar, conforme for a situação. Mas já está pré-estabelecido lá no cadastro que esse carro tem 14 vagas. Ok, aqui eu já vou encontrar, ó, as várias localidades duplicado. Por quê? Porque um é o carro de 23h30, que é a Van 2, e o de 23h40, que é a Van 3. O resto tudo é parecido aqui, tá? Então a pessoa, quando vai perguntar, tem carro para, deixa eu ver um lugar aqui, ó, para ligação, que horas? Aí, ó, tem um 23h30 e tem um 23h40, né? E aí ele vai escolher lá qual que ele quer. Da feita que eu clico aqui em cima de um veículo desses, ele já guarda as informações aqui no meio da tela, ó. Tá? E aí essas informações que vai gerar passagem quando eu clicar em gerar, tá? Porque essa tela fica atualizando a cada 20 segundos, mais ou menos, né? E aí ele perde a localização onde eu estava, mas guardou aqui no meio o que eu cliquei por último. Então vou lá em ligação, vou pedir esse segundo carro aqui, a Van 3, né? Aqui eu tenho tipo de passagem normal, isenta de pagamento para idoso, deficiente, essas coisas. E aqui quando o passageiro vai pagar no carro, não vai ficar retido esse valor no caixa, vai pagar lá dentro do carro por falta de troco, sei lá qual o motivo.
Tá? Então vou colocar aqui uma venda normal e vou gerar a passagem. Aqui eu estou sem impressora, eu vou gerar um PDF para a gente ver. Então vou chamar de P1, de passagem 1, só para a gente poder registrar, para a gente poder abrir aqui, ó, o P1, a passagem 1, para a gente olhar como é que ficou a passagem. Ó. Tá, aqui eu tenho a logomarca, os dados da Cooper Paragominas, no caso para a empresa que vai utilizar o sistema, a data que o carro vai sair, o número da passagem é um identificador único lá, quem foi o atendente, lá o operador que vendeu a passagem, que carro que é e o motorista, de onde vai sair, para onde vai, que horas foi vendida a passagem, o dia e o valor. Uma mensagem personalizada que a gente pode configurar no sistema, tipo Feliz Sírio, boas festas, Feliz Natal, etc. Obrigado pela preferência, etc. Então tá aqui uma passagem. Aí vamos lá vender algumas passagens. Vou vender aqui para continuar vendendo para a Van 3. Vou vender aqui mais uma, só que eu vou vender para outro lugar aqui, Fazenda Planalto. Van 3. Observe que quando eu clico em cima do veículo aqui embaixo eu mostro as passagens que já foram vendidas, os detalhes dela, data e hora, para onde foi, todos os detalhes. Outro detalhe aqui é essa tarifa, tá? Essa tarifa é cobrada em Belém, mas se a cooperativa e o sindicato e os proprietários não praticam a tarifa, não tem problema nenhum, é só zerar lá na hora de dar os valores, fica zerado. Aqui eu vou vender uma segunda passagem para Fazenda Planalto, tá? Vou chamar de P2 para a gente poder ver aqui se precisar. Ó, tá aqui a segunda passagem que eu vendi, no caso ela já vai direto para a impressora, Aqui os dados. Aí eu vou gerar aqui uma só para a gente conferir. A gente vai gerar uma isenta aqui, tá? Para Água Branca. Então vou gerar aqui uma P3, que é uma passagem para um passageiro isento de pagamento. Ó, aqui no lugar do preço fica isento, o resto é tudo igual. Ok? E aí, posso gerar um aqui no carro, vamos supor que seja para Dom Eliseu, o passageiro vai pagar lá no carro. Então vou gerar uma P4. Quando for fechar o carro, aqui eu estou vendo que vendeu 5, sendo que uma é passe, 2 normais e 2 no carro. E aí eu vou fazer a prestação de conta com o motorista para ele poder sair. Então eu clico em cima da onde tem aquela saída daquele carro e dou a tecla F2 aqui. Vou chamar de REC 1, de recibo 1. Isso aqui é só para imprimir, para a gente poder ver. Algumas cooperativas cobram uma taxa do motorista por cada viagem. Se acontecesse aqui que eu vou digitar essa taxa, digamos que eu cobre, sei lá, R$30 por cada saída do carro, eu vou colocar aqui os 30, se eu não cobrar nada, eu deixo em branco ou dou 0 aí, que ele não vai descontar nada. Então vou pegar aqui o recibo que eu imprimi para prestar conta, ó, e aqui eu tenho os dados, a data e hora que eu imprimi esse recibo, quem é o operador, que horas vai sair esse carro. Carro é uma van número 3, motorista é o Zé, vai de Paragominas para Dom Eliseu, com 14 vagas, foram vendidas 5, sendo que sem isenção, são normais. Teve uma para Fazenda Planalto, R$30 de passagem, R$2,30 de tarifas. Lembra que tarifa podia estar 0 aí. Para ligação teve uma passagem de R$40, R$2,80 de tarifa. Para pagar no carro teve uma para Água Branca. Observa aqui o total de passagem está 0, porque ele vai pagar no carro, então não fica retido no caixa. Isso é uma prestação de conta do caixa com o motorista do carro. Dom Eliseu uma também, então só ficou retido as tarifas. Tá, o operador Nildo aqui repete aqui, por isso que ele está em branco, porque é o mesmo operador Nildo, é para não ficar gastando tinta à toa. E isento foi vendido uma para Água Branca, então não tem valor de passagem nem tarifa.
Então, o total de passagem foi 70, menos o total de tarifas aqui, 10,70, menos os 30 da taxa da viagem, que eu disse que era 30 lá, e podia ser zero. Então, o caixa vai devolver R$ 29,30 para o motorista. Tá? É esse recibo do itinerário aqui. Ok? Mas poderia não ter essa tarifa. Então, vou dar o F2. Vai ser o recibo 2. Não tem taxa, então é zero. Tem que colocar zero. E aí eu vou no recibo 2 aqui. E aqui a taxa é zero. Então retém só as tarifas. Se tiver tarifa, tá? Se não tiver tarifa, a gente vai no módulo de gerência e vai ver como é que zera as tarifas. Vai ficar só o preço da passagem. Então, além desse procedimento, quando o carro partir, for embora, eu clico também de novo aqui em qualquer lugar que tenha esse carro, com essa saída aí, e dou a tecla F5. A F5 vai fazer com que o sistema dê partida no carro e já não aparece mais essa opção para vender aqui dessa saída desse carro. Mas ela continua existindo aqui, ó, em encerrados. Tá? Caso eu precise dar uma olhada em algum detalhe ou reimprimir o recibo de itinerário, eu vou nessa tela aqui, seleciono o carro a hora, mesmo ele já tendo saído, né, e dou F2 para imprimir de novo. Tá? E por fim, quando o caixa vai embora, fechar aqui o movimento para outro caixa assumir, ele fecha aqui, ó. Por fim, quando o caixa ele termina, né, suas atividades, ele vai fechar o caixa para passar para outro caixa. Ele clica aqui em fechar e ele vai ter todo o fluxo de dinheiro que teve no caixa dele com vendas. Tá? Aqui eu tenho vendas do carro 2 para Dom Eliseu no dia 1º, o carro de 23,30, um normal, do carro 3 para Dom Eliseu de 23,40, dois normais, um isento e 2 foi vendido para pagar no carro. Eu coloco tarifas aqui, mas tarifas poderia ser zero. Tá? Eu estou pondo aqui um caso só de quem usa tarifas nas passagens. Esse de Castanhal eu coloquei depois, foi um carro já para o próximo dia. Tá? Eu coloquei um carro adiantado, né? Antecipado para o dia 2, porque já podia vender passagem para eles. Né? Eu botei aqui um carro de 7 horas, aí eu vendi uma passagem normal dele, que foi R$ 76. Então, somando aqui o que foi vendido de passagens que ficaram os valores no caixa, foi 186. Né? Desses 186 eu tive 16,30 de tarifas, totalizando 6 normais e um isento. Esse receitas, nós vamos ver no módulo de gerência, que existe um controlezinho de contas por proprietário dos carros. Tá? Eu posso criar um carro, um proprietário, né, onde eu posso fazer um tipo de fluxo de caixa de contas que ele deve, né, para a cooperativa, para a empresa, ou até valores que ele possa ter emprestado, enfim. É um controle simples de conta. Nesse controle simples de conta, se tiver alguma coisa para entrar ou sair desse operador aqui, ó, né, no caso Nildo, vai ser registrado aqui nesse momento.
tá? Tipo, ele fez um pagamento lá de um valor para a cooperativa, uma mensalidade, alguma coisa, né? E o caixa recebeu isso aí, ou foi recebido isso lá no caixa, vai ser somado aqui em receitas e vai ser totalizado aqui no saldo do caixa, tá? Porque esse caixa aqui, as passagens, ele já repassou para os motoristas, né? E o que ele reteve aqui foi só as tarifas, né? Nesse caso aqui que eu estou mostrando, é só para ter uma noção do que é o fechamento do caixa. Aqui a data e a hora que foi impresso o fechamento, tá? Aqui o operador, ok? Essa parte aí encerra aqui toda a parte das vendas de passagem, e a gente vai ver os outros módulos.